Boa noite para os amigos do Círculo Emília Romanha. Quem fala aqui é Júlio César Ragazzi. Sou membro do Círculo Emília Romanha. Vamos ver se já pegou aqui, se o pessoal já está entrando. Estamos aqui aguardando a chegada do professor Giovanni Bagnoli. Ele já está conectado no Instagram. Eu já o convidei aqui para o vídeo. Estamos aguardando aqui, pessoal, que o professor Giovanni Bagnoli possa acessar aí. É tudo tão fácil. Entrar no nosso vídeo aqui. Ele é conhecido, pessoal, no Instagram como Giovanni Dell'Arte. Vamos ver. Aqui, ó, tá entrando. Vamos lá. Você tá ouvindo? Estou ouvindo e estou vendo a sua prima. Ai. Pera aí. Pera aí, gente. O professor Giovanni Bagnoli, ele está fazendo pela primeira vez na vida dele uma live no Instagram, gente. Então, se tiver alguma coisinha acontecendo de errado, aí você tem que dar um desconto. Boa noite, professor. Consegue me ouvir? Consigo. Boa noite você. Buonasera a tutti. Boa noite. Estamos começando essa viagem, esse roteiro que você brilhantemente elaborou. Então, eu queria começar aqui, professor. Não, o pessoal está entrando, já tem bastante gente já entrando, já, né? Podemos, a hora que você quiser. Já tem bastante gente começando a participar, graças a Deus. E claro. O Eduardo Morelli aqui, que é membro do Círculo Emília Romanha, mandou boa noite para você. Outra pessoa que eu vi que muito obrigado. Aqui, outro descendente de Emiliano Romagnolo que eu vi que entrou aqui também, está nos assistindo, é o Sebastião Zoli. Ele é lá de Mojimirim, ele pertence ao Comets de São Paulo, então um abraço aí pro Zoli. Um abraço também aqui para a Adriana De Luca. Adriana De Luca, que é a presidente do Círculo Emília Romanha de São Paulo. Certo. Né? Gentilmente, aliás, né? Me deixou um livro aqui maravilhoso. Exatamente. Ela foi aí na sua casa, né, professor? Deixou Deixa um livro. Deixa eu acertar isso aqui. A nossa presidente, Adriana De Luca. Estou tentando ajustar aqui só um minuto, senão não. A voz está saindo bem, né? É que agora nós estamos vendo o seu pescoço. Por isso que, exato, por isso que eu estava ajeitando aqui o celular. Desculpe. Tá muito bem. Tudo bem. Então, podemos começar, professor? Quando você quiser. Tá. Pois bem. Olha. Então, eu gostaria de fazer uma apresentação aqui, né? Por favor, obrigado. Agradeço a todas as pessoas que estão participando, todas as pessoas que estão acessando aqui com a gente o canal, né, de Instagram do Círculo Emília Romanha para acompanhar essa viagem para essa região tão maravilhosa da Itália. Bom, o professor Giovanni Bagnoli, mais conhecido, no Instagram ele é conhecido como Giovanni Dell'Arte. O professor Giovanni Bagnoli, ele nasceu em Bolonha, ou seja, ele é um emiliano romagnolo 100%, nascido lá, veio para o Brasil em 1960, ele estudou aqui no Brasil História na USP, Universidade de São Paulo, ele trabalhou em grandes empresas como a Pirelli, mas ele já é uma pessoa dedicada ao mundo aí da educação, né? Dedicada aí ao mundo do ensino, como professor, já desde 1977. Faz tempo. Já desde 1977. Isso. E as três grandes passagens, né, professor, são a Escola Pan-Americana de Arte, o curso Anglo e o Liceu de Artes e Ofícios, né, que o senhor também foi professor. Perfeito. Lá. São os três grandes nomes, né, em que o senhor deu aula. Aliás, o senhor deu aula no Liceu, mas no Anglo, lá de Santo André, e na Pan-Americana de São Paulo, o senhor continua como professor. Continuo, claro. Entendeu? Continuo atuando. Online, né? Mais online e alguma coisa presencial também na Escola Pan-Americana.
Tá certo, então. Professor, a gente vai começar aqui o nosso passeio pela região da Emília-Romanha, e a região ela possui 9 cidades. 9 cidades principais, né? Não as 9 cidades ao total, são 9 cidades principais. Como a gente poderia fazer uma comparação aqui com o Brasil, a Itália, né, ela é dividida em 20 regiões, né? Como o Brasil é dividido em 27 estados, sim, né? Então, lá na Itália, sim, não se fala estado, se fala região, né? Regione, isso mesmo. Exatamente. E se você for comparar com São Paulo, né, o estado de São Paulo, o estado de São Paulo, a capital é São Paulo, mas ele tem uma série de cidades importantes, né, como Campinas, como Santos, como Ribeirão Preto, Barretos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, enfim. E a região da Emília-Romanha é a mesma coisa. A capital da Emília-Romanha é a cidade de Bolonha, né? Nós vamos dar um destaque maior para ela mais na frente da nossa live. Mas ela possui 9 cidades principais, né? Incluindo a capital, que é Bolonha. Sim, né? Sabe então são Piacenza. Pode falar, sim. Não, só ia citar aqui para o pessoal, claro, pode citar pro pessoal as cidades. Sim, as cidades principais, né? As cidades maiores, as que têm mais história, mais importância para a região, são Piacenza, Parma, Reggio Emília, Modena, que é a cidade da minha família, Bolonha, Ferrara, Ravenna, Cesena e Rimini. Entendeu? Exato. Rimini. Professor, começando com Piacenza, o que o senhor pode falar sobre a cidade de Piacenza? Veja, só um comentário anterior, correto tudo o que você disse. A região Emília e Romanha, ela é única, mas é dividida num certo sentido. Emília e Romanha, por exemplo, Bolonha é a capital geral, mas Modena, Piacenza, Reggio Emília ficariam no sentido de Milão, norte, são emilianos. Né? Eu mesmo seria emiliano. Agora, quando você pega Ravenna, por exemplo, que, a meu ver, é a capital da Romanha, Ferrara, na verdade, é a cidade mais importante da Romanha, aí Ferrara, Forlì, por exemplo, sem dúvida, Comacchio, que eu citei, fiz questão de citar essa belíssima localidade, por causa até de uma gastronomia fantástica, mas considero, até por estudo meu, Ravenna de uma importância fundamental para a região da Romanha, que vem de Roma. E por que chama Emília? Emília porque o cônsul Paulo Emílio, né, quando Roma, depois de superar a monarquia, então estamos falando já do ano 250 a.C., pouco antes, Roma conquistou a Etrúria e foi subindo, entre aspas, para o norte, até depois passar pelos Alpes, aí vem a Gália, etc, etc. Né? Ao sul era a Magna Grécia. Nós estamos nos concentrando numa região ao norte de Roma, né, que é a região da Emília-Romanha. Piacenza é uma cidade muito interessante, não é tão grande, 20, 30 mil habitantes, não. Recentemente, quase 100 mil habitantes. Não é, imagine, parece um bairro nosso. Né? Em todo caso, ela é muito, historicamente, na região, ela é estimada porque ela é chamada la primogênita. A primogênita do quê? Tem algum? Sim. Quando foram realizados vários plebiscitos, estamos falando então agora da unificação italiana, estamos falando já do século XIX. Pois bem, Piacenza foi a primeira cidade que em 1848 votou para se unir, via plebiscito, se unir ao reino da Sardenha e Piemonte, que posteriormente formaram a unidade italiana. Né? Olha, realmente a cidade foi fundada como Platensia ou Placentia, em
218 a.C., na região que os romanos já vinham ocupando. A origem propriamente dita, antes da conquista romana, da presença romana, é, sem a menor sombra de dúvida, dos etruscos. Alguns historiadores citam, inclusive, a presença celta. Bom, então estamos voltando a, tranquilamente, 700, 800, até 1000 antes de Cristo, certo? Posteriormente, depois que o Império Romano caiu, né, e essa é uma característica para todas essas cidades que nós vamos ver. Quando o Império Romano do Ocidente caiu, Rômulo Augusto foi destronado, Odoacro mandou a coroa para Constantinopla, que era então a segunda Roma. O que aconteceu? No ano Toda essa região, né? Bravo, exatamente. E o que aconteceu então? Estamos falando, bem lembrado, do Império Romano Ocidental. Isso. Porque tinha o Romano Oriental, que é Constantinopla, claro. Exatamente. Tinha. Isso desde 330 depois de Cristo, que o imperador Constantino transformou Bizâncio, cidade grega fundada por volta de 660 a.C., transformou, por ser um posto estratégico interessante, e é verdade, basta ver onde fica Istambul hoje, ele a transformou, a rebatizou em sua própria homenagem de Constantinopla. Se tornará, Júlio, como você sabe, e os nossos amigos e amigas sabem, se tornará posteriormente a sede do cristianismo ortodoxo de origem grega. Né? Isso, exatamente. Católico ortodoxo. Tá? Temos, só como comentário, a maravilhosa Basílica de Santa Sofia, que infelizmente voltou a ser mesquita. Uma mesquita, exatamente. Infelizmente deixou de ser uma basílica cristã, né? Não, veja, ela era uma basílica cristã, se tornou mesquita em 1453, quando os turcos otomanos tomaram a cidade, e a partir da década de 30, século passado, museu, né? Ela foi transformada, exato, todos podiam entrar. Eu não tenho absolutamente nada contra o islamismo, admiro muitas coisas do islamismo, como do judaísmo, como do cristianismo, enfim. Só queria dizer que foi uma medida, o patriarca de Atenas ficou desesperado. Por quê? Porque agora se celebra novamente o rito islâmico, a fé de Maomé. Bom, é um detalhe apenas importante. Eu queria dizer, tem muita então, gente, que... né, professor? O senhor tocou aí na questão do Império Romano. O senhor falou que a cidade de Piacenza, que é a primeira que nós estamos falando, ela era dos etruscos, né? E ela foi conquistada pelos romanos mais ou menos um pouco antes um pouco depois que a monarquia acabou. Só para deixar o pessoal aqui que está nos acompanhando bem informado, para eles entenderem, né? Roma, como a principal cidade do mundo, a cidade que mandou no mundo, vamos dizer assim, ela foi fundada no ano 753. Cidade eterna, né? Cidade eterna, exatamente. Sim, 21 de abril. 21 de abril. Ela foi monarquia, depois ela foi república e depois ela foi império. Mas ela meio que já mandava, né? Ela meio que já mandava na Europa, ainda na fase monarquia, né? Não, se você cita Europa, se você cita Mediterrâneo ainda... Sim. Eu acho que o período monárquico, Júlio, ele se concentra na Península Itálica. Na Península Itálica. Quando se fala em república, aí você sabe, e o pessoal sabe, que houve um grande confronto decisivo, segundo os historiadores, contra os cartagineses, que são as guerras púnicas, que deram a Roma, aí sim, a supremacia no Mediterrâneo, sem dúvida nenhuma. Foi um conflito imperialista. Daí para frente, Roma chegou até, todo mundo sabe, fundou Londres, quase chegou na Escócia. Toda aquela, tirando do rio Danúbio e do rio Reno para além, digamos assim, existiam tribos nômades que os romanos chamavam bárbaros. Mas aqui já estamos falando
do Alto Império e do Baixo Império. E serão esses bárbaros que irão, curiosamente, tomar toda a região da Emília-Romanha. Então, Piacenza, por exemplo, ela foi tomada a partir de 476, depois da queda do Império, ela foi tomada por germânicos, tropas bárbaras, né? E até 1126, ela foi uma chamada de libero comune, já entrando na Idade Média. E no 1167, ela fez parte da Liga Lombarda. Quem é essa Liga Lombarda? Que lutou, famosa Batalha de Pavia com o Carroccio, celebraram uma missa durante a batalha contra Federico Barbarossa, que depois morre na expedição da Cruzada. Bom, em 1545, ela foi elevada a ducado. Já estamos falando agora de século XVI, estamos falando do maneirismo renascentista, e daí para frente ela foi capital do ducado de Parma e Piacenza, governado pela família Farnese, que é emparentada do Papa Paulo III Farnese, importantíssimo na história da Igreja, porque convocou, a meu ver, me permitam, salvou a Igreja Católica Romana do ataque, digamos, do protesto luterano, calvinista, anglicano. Sim. Ele convocou um concílio que marca, bravíssimo, que marca até hoje a história da Igreja. Bom, o que eu destacaria de Piacenza é a catedral, que é do século XIII, século XII, é restaurada no século XIII, e ela é uma das primeiras que apresenta, digamos, elementos góticos. Tá? Ela é construída como românica, belíssima, hein? Tive a oportunidade de vê-la, belíssima. Mas ela é composta, ela nasce românica, mas é uma das primeiras que recebe acréscimos góticos. Tá? Eu vou tentar aqui, professor. Diga. Eu vou pegar, enquanto o professor vai falando, eu vou tentar mostrar aqui pelo computador a foto Perfeito. Da fachada da Catedral de Piacenza. Perfeito. Exatamente. Exato. Não sei se o pessoal está conseguindo ver. Entendeu? Então, nós temos aqui a catedral com um monumento Exato. Aqui na frente, e aqui é um outro prédio, né? Dá para perceber, né? É um palácio agregado. É um palácio agregado. Deve ser algo governamental. Ok. Trabalhou o projeto do edifício de um mestre Nicolò, e provavelmente colaborou Vidigelmo. Vidigelmo voltará aqui na nossa presença em Módena. Ele fez um trabalho na Basílica ou Catedral de Módena espetacular. Trabalhou também dentro Por quê? Desculpe. Porque nessas igrejas temos pinturas renascentistas, temos afrescos, temos trabalho barroco, temos de tudo, porque as épocas foram se sucedendo e eles foram, né, decorando capelas. E eu só queria dizer que o Marazzone e Guercino, que são dois grandes artistas emilianos mesmo, trabalharam junto com Camillo Procaccini e Ludovico Carracci. A família Carracci, Annibale, Ludovico e Agostino são de Bolonha. Então trabalharam muito, não só em Roma, como na região. Olha, eu passaria, no momento, se você concorda, aproveitando que falamos de Vidigelmo, para Módena. Módena. Daqui a pouquinho você localiza a fachada, se possível, da Catedral de Módena, com a Ghirlandina, que é o famoso palácio, a famosa torre. Bom, Módena também nasce da expansão romana,
e era conhecida como Mutina. Se tornou um posto importante na rota para o norte. Estamos sempre falando da dominação romana. O que acontece é que, como sempre, depois da queda do Império, ela foi tomada, fez parte do reino ostrogodo, fez parte do reino longobardo, não da Liga Longobarda, do reino longobardo, e também, por ser próxima a Ravenna, ela esteve sob o controle do exarcado de Ravenna, quando nós veremos que o Império Bizantino, com Justiniano e Belisário, recuperaram uma boa parte do território italiano. Do Império Romano Ocidental. Exato. Infelizmente, digamos, a unidade que Justiniano procurou, ele e sua esposa, a famosa Teodora, eles que construíram uma Santa Sofia espetacular. Em todo caso, eu queria dizer que toda essa administração foi posteriormente empobrecendo, foi entrando em decadência, por isso que Justiniano é chamado pelos autores clássicos o último dos romanos. A partir do fim do domínio dele, lentamente, se bem que estamos falando de 535, o Império Bizantino cai em 1453. Mas quando ele cai, Júlio, já estava liquidado. Era só a cidade de Constantinopla. Os turcos haviam tomado tudo. Muito bem. Módena foi ducado. Enquanto o senhor fala de Módena, eu vou mostrando aqui a fachada da catedral. Brava. Achou a catedral, achou a fachada, a frente dela, hein? Tem no YouTube, tem tranquilamente no Google. Exatamente. Essa fachada, essa igreja, chamada catedral, é românica, apresenta na sua arquitetura uma rosácea central, e é curioso porque ela é um típico exemplo, um dos mais belos exemplos na Itália, da aula para os fiéis na porta. O que eu quero dizer com isso? Existe a entrada, que é chamada edícola, com um dossel em cima, onde no momento não existe nada, porque devem ter levado ou para restauro ou para museu. Mas, fatalmente, no românico, a imagem de Nossa Senhora com o Menino Jesus estaria na parte superior desse dossel. Ao lado, quem já esteve sabe, dos dois lados dessa porta, existe em relevo, feito pelo Vidigelmo, o quê? Toda a narrativa, que era inclusive colorida, do criação do homem, criação da mulher, o pecado original, do outro lado, Caim e Abel, toda a descrição. Por quê? Gostaria de dizer porque nesse período, estamos então no século XIII, na Alta Idade Média, a população era de uma ignorância terrível, era um pior que o outro. Mas analfabetos de pai e mãe, hein? Os nobres também, imagine, o cálculo é que 10%, 12% só da população europeia, e incluímos a Itália, lógico, sabia ler e escrever. Aliás, privilégio na época da igreja, privilégio dos mosteiros, dos copistas. Sim. É só assistir O Nome da Rosa que a gente mata a charada. O que acontecia? Todas essas igrejas recebiam, isso tem exemplos na França, na Espanha, claro, estou me referindo ao românico. O gótico também fez isso. A aula, ou melhor, a Sagrada Escritura, a mensagem era passada fora. Por quê? Porque dentro, primeiro, era celebrado em latim, ninguém entendia muito uma palavra ou outra. E ali se limitavam a dizer amém, sinal da cruz e até logo. Mas na fachada, obras maravilhosas, hein? A Catedral de Conques mostra um Cristo no centro mostrando ou você se salva aqui do lado da cidade de Deus ou você vai para o inferno. É a cidade de Conques. Conques, Igreja de Santa Foy, na França. Maravilhosa. Tem
acesso fácil, eu digo de imagens, não agora, mas tem. Modena passa a fazer parte do reino da Itália no plebiscito, já no século XIX. Né? E eu destacaria... Exato. Eu destacaria um pouco, Júlio, me permite entrar um pouquinho num prato especial, numa gastronomia moderna. Eu sou bolonhês, hein? Há uma rivalidade. Aliás, o molho bolonhês também é muito bom. Uma grande rivalidade salutar, boa, né? Entre Modena e Bolonha. Modena tem o chamado zampone, ou seja, a pata. É um embutido que é a pata do porco e o chamado cotechino. Aquilo com lentilha e purê. Vamos parar por aqui porque vamos continuar falando de arte. É uma delícia. Júlio, para o colesterol é um prêmio, hein? É um prêmio, né? É um prêmio. Quando chegamos em Parma, além do prosciutto crudo, eu acho que é Parma e Ferrara, Parma, né? o presunto, eles têm também a chamada salama da sugo. Isso eu vou revelar quando chegarmos lá. Olha, de Modena, eu passaria para Rimini, por exemplo, para depois chegar em Ferrara, Parma. Rimini foi durante... Desculpe, eu não vou repetir que foi romana, que foi etrusca, porque essa região passou celtas, etruscos, umbros, romanos, e aí, como vocês sabem já, os bárbaros, né? Que se fixaram, reino ostrogodo, reino... Milão fica onde? Na Lombardia. Quer dizer que a região onde a tribo longobarda é... Sim, mas o nome vem da tribo longobarda. Muito bem, foi feudo dos Malatestas. Que traduzindo para o português seria Barba Longa, né, professor? Qual? Longobardo, traduzindo para o português, é Barba Longa. Longobardo não exatamente a barba, viu? Também pode ser, mas Longobardia ou Longobardo vou me lembrar, já tem uma outra característica, porém, como bárbaro vem realmente de barba, é bem provável que exista essa conotação. Rimini nasce praticamente, digamos, 150, ou não, mais, 250 anos antes de Cristo. Óbvio que estamos na época da República, e ela foi Riminum é o seu nome latino. Ela não se destaca muito na época romana, a não ser por um porto de mar que fazia contato com a Roma do outro lado. Como do outro lado tem a Iugoslávia, não. Na época havia já dominação romana, que posteriormente será toda veneziana durante 4 séculos. Você está falando da Dalmácia? Exatamente. Da Dalmácia. Porto de Pola, hoje Croácia, né? Maravilhoso lugar também. Foi feudo dos Malatesta, a cidade de Rimini. Famosa, ela é muito famosa por uma tragédia. Todo apaixonado pelo romance sabe Francesca da Rimini, que o próprio Dante Alighieri cita na Divina Comédia. A Francesca casou com o Guccione, mas o Guccione era meio... não tinha o charme do irmão dele. Não vou continuar porque todo mundo entendeu. E a Francesca da Rimini teve um caso com o cunhado e o Gianciotto, não é o Guccione, é Gianciotto. Gianciotto chegou na hora errada e matou os dois. E poema, né? O poema. Entendeu. Todo mundo entendeu que, infelizmente, foi Ariminum, que era o nome, Ariminum ou Riminum, se tornou, como eu disse, um importante centro portuário. Foi, inclusive, superado por Ravenna, posteriormente. Ravenna superou todos, foi capital 3 vezes, hein? Sim. Você até outro dia lembrava? Capital do Império Romano Ocidental, Roma, Milão e Ravenna.
Depois Ravenna chegou a ser o exarcado, foi reino longobardo também. Ela foi 3 vezes capital de 3 momentos diferentes. Em 538, Rimini cai sob os godos de Vitingium, que já há uma presença da doutrina cristã. Lentamente, temos então a cristianização. Bom, isso já vinha vindo do próprio domínio romano. Depois da família Malatesta, eu destacaria em 1672 um terremoto famoso, terrível, que praticamente derrubou metade ou mais da cidade. E no dia 30 de março de 1815, quem visitou essa cidade foi Murat, Joaquino Murat, cunhado de Napoleão, que fez o famoso Proclama de Rimini, um documento, um texto, uma proclamação muito importante, visando inclusive a unificação italiana, mas sob o comando de Joaquino Murat, cunhado de Napoleão, casado com a Carolina. Bom, uma unificação sob a tutela napoleônica. Exato. Porque a República Cispadana era financiada como a República Cisalpina, tudo financiado por Napoleão. Mas Napoleão tinha uma simpatia pela Itália, muita, porque a mãe dele, não à toa, se chamava Letizia Ramolino, era da Toscana. Era na Toscana. Então Napoleão tinha uma paixão. Eu li a biografia do Napoleão uma vez, professor. Pelo que eu entendi, ele nasceu 1 ou 2 anos depois que o reino do Piemonte vendeu a Córcega para a França, né? A ilha da Córcega pertencia à Itália, né? Ele nasceu 1 ou 2 anos depois. Sim. Nem francês ele era corso. Exato. Meio considerado caipirão na França. Tanto é que na escola diziam, se chegar a tenente é muito. Acho que ele chegou um pouco mais que isso. Muito bem. Só queria ressaltar que, a partir de 1847, a campanha para a unificação reinou, digamos, na província, na Emília-Romanha, e, aos poucos, essas cidades foram sendo anexadas ao reino da Itália. De Rimini, eu gostaria de fazer esticar assim para Ferrara. Eu só vou aproveitar, professor, eu vou mostrar aqui, ó. Diga. A Catedral de Rimini, né? A gente está mostrando aqui. Sim, perfeito. Bem lembrado. Essa aqui, para quem não conhece, então essa é a fachada da Catedral de Rimini. Belíssimo também. Exato. Né? Belíssimo. Olha, não é por nada, mas é uma atrás da outra. Bonita, ó. Ele aparece a torre lá no fundo, ó. Muito bonito. Exato. Bom, Ferrara... Depois de Rimini, vamos para Ferrara. Isso. Antes que eu esqueça... você falou, Giovanni, da Salama da Sul. Não é salame, é salama. Na verdade, um embutido é uma concentração, Júlio, não sei se talvez você tenha... No mercado eu nunca vi. Zamponi eu vi, cotechino eu vi, mortadela de Bolonha eu vejo, mas a salama no Mercadão da 25 de março. São Paulo, aqui em São Paulo. Mercadão de São Paulo. Exato. Eu não procurei pela... Na verdade, é como se fosse um pequeno pacote, pequeno em tese, né? E é concentrado, é carne suína, com especiarias, bem concentrado, e esse embrulhinho é mergulhado na cera. E fica pendurado meses. Isso é feito diariamente, né? Então tem centenas, milhares que estão... É como prosciutto, ele fica estacionando. Meu amigo, aquilo ali, aí é retirada a cera, rapidinho, panela fervendo, tal. Ela é aberta, purê só.
purê e ali. Meus amigos, é não só deliciosa, mas é pior que o zampone. Daí o nome salama da sugo. Sugo porque ela emite, digamos assim, um caldo espetacular. Bom, só... E Ferrara, Parma também, mas Bolonha nem tanto. Ferrara é a capital da salama. Já tive oportunidade várias vezes. Também só isso do almoço, não precisa mais nada. Desculpe. Tudo isso que nós estamos falando é sempre acompanhado, o Júlio sabe disso, e muitas pessoas que estão ouvindo sabem. Não brinca de pedir Coca-Cola numa coisa dessa, hein? Não, é vinho tinto. Não. Ali eu apanho. Meu primo me mata. Uma salama da sugo pedir, uma Fanta, uma Coca-Cola, não. Tem que ser vinho tinto e seco, naturalmente. Bom, voltando então, Ferrara também nasce na expansão romana e praticamente se fala do seu, digamos, progresso, se fala do século VII e século VIII, quando, adivinha, os longobardos entraram. Quantos entraram? Ostrogodos, godos, longobardos, érulos, um atrás do outro. Quem se fixou para valer foram os longobardos e os ostrogodos. Os outros migraram, por quê? Porque todos sabem que nessas invasões eles eram nômades. Até se fixarem, levou no mínimo de meio a um século inteiro. Ferrara, provavelmente, só para não dizer que ela, no período romano, como várias outras cidades, na época vilas, ela nasce como um castrum. Como é que é, Fidel? Não, tem nada a ver com Fidel. Em latim, castrum. Não, quando eu falo castro, nossa, não. Castro é castrum, o M final, é acampamento militar. Então, muitas dessas cidades surgiram, sim, né, conforme os romanos iam avançando, logo virava uma vila, já chegavam camponeses, ocupavam, e havia a cultura romana, impostos, etc, etc. Só curiosidade, quando uma cidade era elevada à colônia, aí já era um status mais avançado, tanto na república, tanto na monarquia, como na república e até no império. Quando se fala império, Augsburgo, né, Paris, né, Lutécia. O quê? Paris se chamava Lutécia. E era uma vilazinha, exatamente. Muito bem. Em 644, desculpe, você dizia, você Júlio? falou que Paris, né, chamava Lutécia. Eu lembrei aqui, provavelmente quem for da minha geração também vai lembrar, naqueles gibis do Asterix, vinha o mapa da Gália, dos romanos, e lá está escrito Lutécia. Exatamente. Asterix e Obelix, muito bom. Coleção muito boa, bem feita, bem desenhada. Exatamente. O bispo San Maruelio foi o patrono da cidade de Ferrara, junto à cidade de Ferrara, se você puder achar a catedral. Mas é uma joia do românico. Sim, eu já achei aqui. O bispo, a igreja, a Catedral de São Jorge, que eu saiba é o protetor, inclusive, de Ferrara, é uma obra-prima da arquitetura românica. Em todo caso, o 984, já século X, Otto II da Saxônia, aqui já estamos falando, né, praticamente do Império Carolíngio ou Sacro Império Romano Germânico. Ele reinou do Sacro Império e instituiu as bases legislativas, é uma mescla de leis romanas e leis bárbaras, na cidade de Ferrara. É curioso esse fato, muito interessante, porque não era, na época, 900, 1000, ainda não se tinha-se o direito romano, mas até surgir o direito consuetudinário, que é a mescla do bárbaro e romano, Ferrara foi uma das primeiras cidades a ter
esse conjunto legislativo. Futuramente é interessante citar a Piazza delle Erbe, que é ali perto da catedral, que é curioso. Vou mostrando a catedral enquanto isso, professor. Sim, por favor. É a praça da catedral. Por favor. A Praça das Ervas, que erbe é ervas, né? Isso, nossa. Você vê que é composta de 3 segmentos, né? Sim. E no eixo central temos depois ali do triângulo, temos uma Nossa Senhora que é dedicada. Essas catedrais todas eram dedicadas à Nossa Senhora. Claro, geralmente, que ela é chamada San Giorgio, tudo bem, mas é dedicada a Maria Santíssima, não há dúvida nenhuma. Exatamente. Então, nós temos durante a dinastia Este, os bancos, os mercadores, era uma feira livre nessa Piazza delle Erbe, que eu achei interessante citar, mas tudo muito bem organizado. Hidrapieiros, tecidos, frutivendoli, vendiam frutas. Peguei uma foto aqui da Piazza delle Erbe, professor. Pegou? Por favor. Aqui. É bem ao lado, na lateral, exato. E ali se fazia uma feira livre muitíssimo bem organizada. E detalhe, extremamente fiscalizada. Não tinha peso, medida, levavam isso a sério. Bom, também Ferrara fez parte dos domínios papais. Durante a Idade Média, toda a região da Romanha, Bolonha junto, Ravenna, foram parte dos estados pontifícios. Exato. E uma curiosidade, na Romanha, o Papa Alexandre VI, Rodrigo Borgia, que nós conhecemos por causa da história de Portugal e da Espanha. Em que sentido? Lembram quando foi assinado um tratado de Tordesilhas? Foi o Papa Alexandre VI que abençoou. Antes, até, teve uma proposta que era Bulla Intercetera. O Alexandre VI evitou uma guerra entre Espanha e Portugal, porque espanhóis e portugueses, depois da viagem de Colombo, resolveram discutir a quem pertencia o Novo Mundo. Né? Que nem tinham ideia de que tamanho, mas já brigaram. Por quê? Porque desconfiavam ouro, especiarias, era o que impulsionava as expedições atlânticas. O Alexandre VI, de uma fama meio, infelizmente, meio conturbada, o pai da Lucrécia Borgia, a filha dele, morou em Ferrara. Ela se casou com o Duque de Ferrara e faleceu no palácio em Ferrara. Foi o 3º casamento dela. Só queria dizer que ela tinha, entre vários irmãos, ela tinha um famosíssimo, amigo de Maquiavel, inclusive, Cesare, o Valentino, César Borgia, condottiere. É um mau caráter canalha de primeira categoria. Detalhe, né? Detalhe. Em todo caso, esse era pesado. Um problema, Mas ele foi administrador da Romagna em Rimini e Ferrara, Rimini certeza. E perto de Imola, já que vamos falar em Modena, tinha um castelo dele que depois foi para outras famílias. Foi aí, nesse lugar, em Imola, que vocês sabem que ele contratou, não é obrigado a saber, mas ele contratou um gênio do Renascimento. Qual? Vocês conhecem? Leonardo. Leonardo? César. Sim, Leonardo desenhou, projetou armas para César. Leonardo, que era um humanista, mas sabe, né, o cartão de crédito faz falta. E ele trabalhou nesse castelo para o César. Né? Depois abandonou, mas ficou durante um bom tempo fazendo projetos de canhões, de armamento. Ele que fazia projeto de Asa Delta, de tantas coisas que a humanidade veio até o paraquedas, enfim. Mas se viu na contingência de atender o Borgia. Aliás, o Borgia não gostava de ser contrariado. Dizem que quando ele chamou Leonardo, que já era famoso, esse
por favor, né? Faça o que eu estou pedindo. Ele fez, mas não durou muito. Depois de César e desse comentário, passando, já entrando na Idade Moderna, Ferrara também optou pela unificação com o Reino da Itália. Né? Sim. Passando, então, de Ferrara, que eu queria lembrar... Ravenna, não, quando chegarmos em Ravenna. Nós temos ainda a cidade de Parma, que nós não falamos, né? Sim, opa, e claro. Cesena. Tem Parma, Cesena. Cesena, sem dúvida, para chegar em Bolonha e Ravenna. Exatamente. Mas eu queria destacar, talvez você consiga rapidinho, o Palazzo dei Diamanti. É uma obra-prima, uma arquitetura. Palácio dos Diamantes seria é uma das tantas arquiteturas maravilhosas. Ele é todo lapidado, realmente, entre aspas. É na cidade de Ferrara. Maravilhoso. É Ferrara. É um palácio dos mais importantes da cidade, junto com o Palácio Schifanoia, que eu vou citar. Veja primeiro se você acha essa... Sim. Tem a Pinacoteca Nacional. São 8.500 blocos de mármores na forma de uma ponta de diamante. Ele é todo revestido com... Bravo. Exatamente. É ele mesmo. Eu vou pegar aqui, eu vou abrir uma outra foto agora. Aí, como você falou das pontas, né? Exato. 8.500 pontas, como se fosse a cabeça de um diamante lapidado. Uma atrás da outra. Uma obra maravilhosa. Existe também, antes de passarmos para uma outra cidade, um nome curioso, Palácio Schifanoia. Na primeira ouvido, esquifo é nojo, né? Não, seria esquiva a noia, né? Sabe, o ócio. Para brincar, para se distraírem, essas famílias estese riquíssimas, é como se dentro de cada sala tivesse tamborel, tivesse um jogo, tivesse uma dança, daí o nome. O palácio para afastar o tédio, exato. Schifanoia seria afastar o tédio. E fechando... Diga. Por dentro, eu vi umas fotos aqui, eu vou mostrar aqui já. Por dentro ele é cheio de pinturas, né? Cheio de pinturas. Afrescos. Mostra. Afrescos maravilhosos. São muitos afrescos. É por isso que o palácio... Sim, a sede do Museu Municipal é no Palácio Schifanoia, que tem salas com obras de arte da época, especialmente da época renascentista. E lembrando também que o senhor falou de Ferrara, né? A cidade de Imola, lá tem o autódromo, né? O famoso autódromo de Fórmula 1. A fábrica da Ferrari é pertíssimo. A fábrica da Ferrari fica em que localidade? Maranello. É Maranello. Que é perto de Modena. Perto de Modena. Então, e Imola é em Ferrara. Você falou agora estávamos em Ferrara. Sim. Imola é perto de Modena. Também. Imola também é perto de Modena. Então, antes de passar por Cesena, Reggio Emília. Uma citação. Reggio Emília, que foi anexada ao Reino da Itália também na época moderna. Porém, ela foi fundada por Marco Emílio Lépido na Via Emília, né? Que inclusive, por curiosidade, o centro de Bolonha, a Strada Maggiore, é a Via Emília que até hoje divide esquerda e direita, né? Quer dizer, o bairro daqui divide, era o antigo trecho da Via Emília Levante e Emília Ponente. Então vocês já entenderam, né? Leste, oeste. Bom, Reggio Emília tem uma história interessantíssima. Não é uma cidade que se destaque assim por ter, sei lá, vota aqui, vota ali. Porém, é notório que o modelo de ensino primário, repito, como se fosse até a 8ª série, é modelo para a Europa e o mundo.
didaticamente. Sim, é um fator de orgulho para a cidade. Existe uma Basílica de São Próspero, que é outra obra de arte. São todas, eu sei, mas eu preciso citar, pelo menos citar, porque é uma obra que não só fora, todas elas, como dentro, tem obras de arte que futuramente, falávamos outro dia, né? Futuramente a gente, quando tiver chance de um presencial, quando passar essa onda, infelizmente, a gente faz um presencial com a história dessas cidades, aí trabalhamos diretamente com a imagem também, que é muito importante. Cesena. Cesena é 97 mil habitantes hoje em dia. O nome dela em latim, Cesena, é chamada, significaria curva, né? Curva. Ou algo arredondado, né? Não sei se é por causa da época o local tivesse algo semelhante. Fica a 20 quilômetros de Forlì, que também é uma cidade que é uma cidade importante da Romanha, e ela foi fundada por volta, Cesena, voltando, século V antes de Cristo pelos Umbros. Úmbria. A Úmbria os Umbros da Úmbria, quando ainda os romanos não haviam conquistado. Repito, a Toscana, que era a Etrúria, e a Úmbria, que era dos Umbros. Muito bem. Foi, então, a partir desse quinto século que houve uma expansão local, especialmente agrária e comercial, em Reggio Emília. Foi tomada, como sempre, após a queda do Império, pelos godos de Teodorico, e foi reconquistada pelos bizantinos, veremos daqui a pouco, até o VI século. Posteriormente, quando o exarcado de Ravenna terminou, Rimini, Cesena, que também é um porto, foi dominada, adivinha, em 1500, 1502, foi dominada, aí para valer mesmo, pelo César Borgia, que foi pelo pai dele, ele foi governador, digamos, entre aspas, ou ditador da Emília-Romanha. Tá? Depois da queda dos Borgias, ela continuou no estado pontifício e foi somente no século XIX, sempre com a campanha de ressurgimento e de unificação sobre a égide do Reino do Piemonte. Vamos passar agora para uma cidade importantíssima, também, como todas que estamos vendo, que é Parma. Famosíssima pelo presunto de Parma. Sim, um prosciutto. A mortadela é de Bolonha, mas o prosciutto cru, como é chamado, é imbatível, exportado no mundo inteiro. Sim. Nós sabemos. Olha, o Eduardo Morelli, professor, o Eduardo Morelli já fez eventos com fabricantes de prosciutto, entendeu? Com fabricantes de presunto de Parma aqui em São Paulo, quando a cidade estava aberta. Exatamente. A gente pode pensar nisso pelo Círculo Emília Romagna outras vezes mais lá para frente. Sim, e uma bela palestra sobre o estado de Parma, por que não? Sim. Parma é um espetáculo. Todo o trabalho, me permitam um segundo, eu tenho um primo que mora em Bolonha, que conhece gastronomia muito bem, e ele me narrou todo o processo da elaboração, o estacionamento, como fica dentro de tal hangar, porque tem que passar o vento de uma maneira. É uma obra de arte, não é à toa, né, que nós sabemos como ele é um produto importado. 200 gramas de Parma bem fatiado não é R$10, não. Mas vale a pena, né? Sem dúvida. Sem dúvida. O molho bolonhesa e ragu bolonhesa original tem o Parma todo fatiado, né? No meio da carne. Bom, Parma. E qual o melhor vinho para acompanhar o prosciutto, professor?
de acordo com Rodolfo Cavallari, meu primo, é tinto. Bom, eu quero tomar um branco, nada contra. Mas o vinho tinto predomina quando se fala de embutido, né, ou prosciutto. Já o sadia já é outra coisa. Eu falo prosciutto crudo, né? Tem o culatello também, que é uma parte riquíssima do prosciutto, uma parte do próprio animal, que também é usado como presunto. Esse é top de linha. É sempre seco, tinto seco. Pode ser, no caso da nossa região, um lambrusco, porque lambrusco é um tipo de vinho, né? Agora, sorbara, os outros são tintos, mas não são lambruscos. Mas seco é importante. Parma, Emília-Romagna, foi capital do ducado, mas saqueada por Átila, né? Inclusive, ela é citada por Tito Livio. Tito Livio é o historiador de Augusto. Então, desde o Império Romano, que Augusto é o primeiro imperador, ela era citada já com uma importância maior, né? Ela praticamente está associada ao primeiro momento, ia falar do cristianismo, mas não, o cristianismo vem bem depois, ao primeiro momento da expansão romana para o norte. Quer dizer, é quase como uma sequência, né? Módena, a Via Emília foi avançando, depois vem aqui, depois vem Parma, depois vem Reggio. É como se fossem vilas, castros, que foram sendo edificados. 452, ela foi saqueada, né, por Átila, e depois ela também foi restaurada, curioso, por um outro rei bárbaro, Teodorico. Só que em 502, Teodorico não saqueou nada. Átila voltou. Átila voltou, atravessou os Alpes e nunca mais apareceu. Estranho, né? Porque ele foi muito importante. Muitos acreditavam que ele e os hunos se fixariam. Não. Eles acabaram, digamos, sendo aqui meio que expulsos pelos bárbaros que tomaram conta da península. Fez parte do reino longobardo. Então, longobardos, ostrogodos e godos dominaram a região. Em 1160, Federico Barbaruiva, que é o da Cruzada, eu uso o termo dominou, subjugou a cidade, que teve um período até de prosperidade na época. Não é porque Federico... Bom, estamos falando do século XII já, né? Na Alta Idade Média. E o Parma também é um detalhe interessante, se envolveu, como a maioria dessas cidades, numa luta curiosa que nasce em Florença, que nasce na Toscana. Florença vai para Siena, para Lucca, para Pisa, e vem para Romanha. Aqui é um duelo muito interessante. Dante Alighieri cita esse duelo. É a famosa luta política de Guelfos e Ghibellinos. Né? Duas facções, uma a favor do Sacro Império, a favor do poder civil, né? E Ghibellini, e os Guelfos a favor do papado. É o confronto entre o poder leigo e o poder. Isso durou 300 anos. Hein? E na cidade de Parma tivemos confrontos até que em 1545 o Papa Paulo III entregou o ducado de Parma ao seu filho ilegítimo Pierluigi Farnese. Como o Papa Paulo III, sim. Os papas renascentistas, nada contra. Eles tinham filhos. Tinham. Né? Sim, tinham. Ele é conhecido, chamado de Papa Farnese. Exato. Ou é o do Concílio de Trento, hein? Importantíssimo. O próprio Leão X, me permita o comentário, Leão X, que é o Giovanni de Medici, que é aquele que Lutero bateu boca, manda o recado, ele tinha uma frase verídica. Deus nos deu o privilégio de termos a paternidade.
Os filhos são uma graça de Deus. Por que não tê-los? Só porque a gente usa batina? Se bem que depois isso mudou. Né? Lógico, a César o que é de César. Finalmente, a catedral dedicada a Santa Maria Assunta é um dos maiores, se você puder, talvez, é um dos maiores edifícios românicos. Mas é sempre românico, começou românico. Sim. É como na França. Na França predomina o gótico, que é o estilo dos francos. Né? Exatamente. O românico é nosso mesmo, nosso de que eu digo na... Italiano. O arcebispo Cataldo é que mandou edificar... Eu vou mostrar aqui, ó. Peraí. Sim. Tem mais coisa, Isso, nossa. Ave Maria. A Catedral de Parma. Olha, dentro é um espetáculo de afrescos, tem um relevo de Benedetto Antellami, século XIII, uma deposição de Cristo. Olha isso, o interior, teto, lá, esse teto bravo, lá no altar, esse já é barroco, olha. Barroco. É o Parmigianino, É o Parmigianino. Ou seja, começou como românica, teve afrescos renascentistas, tem a parte do barroco, tem toda a obra do, repito, Benedetto Antellami, que é um dos maiores escultores da época. Né? Que não é paralelo a Vidigelmo, que Vidigelmo é o da Catedral de Módena, daquela fachada. Nessa fachada não há grandes... É dentro em relevos, ao lado, olhando de frente o altar ao lado direito, uma peça maravilhosa, é uma deposição da cruz. É patrimônio universal. E lembrando, eu já estou me professor, só para a gente concluir a cidade de Parma, o Ducado de Parma participou, junto com os Estados Pontifícios e a coroa espanhola, da batalha de Lepanto, que defendeu a cristandade contra a invasão dos turcos islâmicos em 1771. Bravíssimo. Olha, o Papa em 1771 era o Pio V. Sim, senhor. São Pio V. Que teve até uma visão. Isso. Olha, essa batalha salvou, a digamos, cristandade. Usando o termo, porque e foi o Doria, o Giovanni, o filho legítimo do Carlos, João da Áustria, Giovanni da Áustria, meio-irmão de Filipe II, esteve pessoalmente comandando ou tinha um time tinha o melhor time do mundo ali. Parecia o Palmeiras, né? 2-0 hoje, hein? 2-0. Vamos ficar quietos, porque na audiência pode ter... Eliminamos o Corinthians, O Corinthians não está com um time bom, infelizmente. Escuta, você escolhe, vamos para Ravenna ou vamos para Bolonha? Vamos para Bolonha. Bolonha. E a gente termina com Ravenna, que tem uma história um pouco mais... vamos concisa. Dizer assim, maior, um pouco maior, na verdade. Mas vamos falar sobre Bolonha. Veja, Júlio, como arte, eu sou bolonhês, hein? Mas como arte bizantina, aí é Ravenna. Ravenna, modéstia à parte, não fui uma nem duas vezes lá. Pode pôr. Então, bom, Bolonha não se chamava. Bom, Bolonha de quem é? Dos romanos. Antes, quando dizem os etruscos e os celtas dominavam a região, estamos falando então do segundo milênio ainda, quer dizer, ali a primeira civilização que eu me lembre é da cultura de Vila Nova de Bagnacavallo. Vila Nova. Isso remonta a celtas. Então é segundo milênio antes de Cristo. Na época etrusca, o nome dela era Felcínea, Felcina ou Felcínea. Por isso que, às vezes, os jornais dizem o time dos Felcíneos, quer dizer, o time do Bolonha. Depois, romana, ela passou a ser chamada Bononia. Bolonha já é
italianizado, né, saindo do latim, posteriormente. Se tornou, sem dúvida, um nó econômico, nó militar famoso nessa bendita Strada Maggiore, a Via Emília Levante e Ponente. É a primeira universidade da Europa Ocidental, antes que eu esqueça, 1088, sim, como realmente estúdio, né? Uhum. E depois de uma próspera época romana, com a chegada dos bárbaros, Teodorico o Grande dominou a cidade, os longobardos em 727 posteriormente, e Bizâncio tomou conta também. Então, não tem muita coisa, não tem como Ravenna mosaicos do estilo bizantino, mas em alguns edifícios religiosos ainda há a técnica do mosaico que foi trazida, especialmente na igreja da Santo Estevão, chamada Le Sette Chiese. São 7 igrejas concentradas. Tudo surgiu de um desejo do bispo Petrônio. São Petrônio é o patrono de Bolonha. Daqui a pouco eu vou citar, até se você conseguir localizar a catedral, sim, a Basílica de São Petrônio. São Petrônio quis, no ano 427, século V, fazer uma igreja imitando qual? A do Santo Sepulcro. Foi essa obra, dizem, que deu início a várias construções, que foram, por isso é chamada Sette Chiese. São, no fundo, foi um puxadinho, me permitam o termo. Maravilhoso, hein? E ali tem coisa bizantina. Não tanto em mosaico, mas na forma arquitetônica. Aqui, vou puxar aqui a imagem. A catedral, essa é a catedral de... aproveitando, vou ter que menciono agora. Giovanni, poxa, os teus conterrâneos, os teus patrícios, por que não decoraram? O que aconteceu? Ficou mármore só na parte de baixo. Em 1507, primeiro a basílica é uma chamada basílica votiva. Ela foi construída com fundos de voto da comunidade cristã. Fizeram uma coleta, sério, povo, nobres, comerciantes, e solicitaram, claro, ao bispo, à autoridade eclesiástica, vamos construir uma basílica dedicada à comunidade. Ótimo. Bom, e daí? Começaram 1300 e pouco, século XIV. Ela é uma das últimas igrejas ou catedrais que apresentam a planta, que nascem com a planta gótica. Seria um gótico tardio. Praticamente como a Milão. O Duomo de Milão é um gótico tardio também. Bom, tudo estava indo muito bem, construção já sendo terminada. Em 1507, passou Bolonha para o Estado Pontifício. Tá? E justamente com... 1307 já fazia parte do Estado Pontifício, me perdoem, desculpe. O problema é que em 1350 e pouco, passou pela cidade o legado pontifício Baldassarre Cossa, que odiava Bolonha e sabia do projeto. E esse projeto poderia, segundo ele, concorrer com a Basílica de São Pedro, com a futura Basílica. Ou, estou dizendo, com alguma construção em Roma que pudesse prejudicar a imagem romana. O que ele fez? Ele vendeu todo o material, todo. Mármore, cordas, e a comunidade, em protesto, nunca mais terminou a fachada. Como quem diz, foi o legado que esse Baldassarre Cossa acabou sendo eleito João 23
mas foi processado, tanto é que João 23 é bem depois, lógico, o Angelo Roncalli, um grande papa. Cardeal Roncalli. Exato, maravilhoso, hein? Maravilhoso. Fez muito com o conclave que ele convocou, o concílio, uma importância grande para a igreja. Bom, João 23, Canossa foi destituído, Canossa não, me escapa o nome dele. Ele foi destituído e no concílio, o anterior, e no concílio de Constança ele foi realmente exilado. Tá? Concílio de Constança é quando as brigas pelo poder papal aconteciam. Além da Baldassarre Cossa, perdão. Além da basílica, da igreja principal e das sete igrejas de Santo Estevão, eu destacaria duas muito importantes. Uma de São Francisco, igreja de São Francisco, que foi também século XIII, quando Francisco esteve em Bolonha, ele esteve mesmo, pregou, fez toda uma pregação e fundou, digamos, um núcleo franciscano. Essa igreja, que é bem no centro, um pouquinho, 3 quarteirões da praça principal, 4, magnífica pelas obras de arte, e porque, inclusive, na parte externa, né, tem toda uma decoração de tumbas antigas, como se fossem sarcófagos. A igreja de San Domenico e a igreja de San Giacomo, São Tiago Maior. Uhum. E vou citar também a Basílica de São Luca, que fica numa colina, que a Madonna de São Luca, Nossa Senhora de São Luca, é a protetora da cidade. São Petrônio e a Madonna de São Luca. Bom, Bolonha tem gostaria muito de citar, além da mortadela, uhum. o salame Mantova. Senhoritas e senhores, o melhor salame da Itália é Mantova. O melhor zampone é Modena e a melhor mortadela é... Sim, a culinária de Bolonha tem o tortellini, tem o ragu, tem a tagliatelle, que é o taglierini, mas as outras cidades não ficam atrás, não. Eu só queria, antes que eu esqueça, dizer que em 1257, 1257, século XIII, o governador, digamos, uma família nobre de Bolonha, assinou um decreto, a comunidade, na verdade, assinou um decreto, chamado Liber Paradisum, livre paraíso. É algo ligado ao direito canônico, à religião? Não, é um nome simbólico. É um documento, é o primeiro documento da Europa, é constatado, não é que o Giovanni está inventando, que abole a servidão da gleba. Todos os servos da gleba, estamos falando de feudo, né, que serviam famílias nobres, as famílias foram indenizadas pelo poder público, e os servos finalmente foram libertados. Coisa que na França, até chegar à Revolução, né? Pois é, Bolonha ostenta esse recorde, digamos, né? Uhum. As duas torres de Bolonha, se você puder localizá-las para fechar, além da primeira... o símbolo de Bolonha são as duas torres, Garisenda, que Dante cita na Divina Comédia, e Asinelli. Mas por que fazer? Estamos falando de 1090, 1095. As ricas famílias construíam torres aqui, né? A minha é maior que a tua. Eram todos ricos comerciantes. As duas, belíssimo. Aí está. A igreja, logo atrás, meus pais casaram nessa igreja que logo tem até o campanário. Enfim, além das duas torres, tem uma outra obra, que é uma fonte, com o deus Netuno, feito por Jean Bologna, que é, na verdade, Jean de Boulogne, francês. É uma estátua barroca, 1510, 1512. Então, as duas torres e o gigante, como é conhecido, que é o Netuno, belíssima, bem do lado aí, na Praça Maggiore. Ele é considerado um símbolo da cidade. Vamos no sentido do Adriático,
Isso. Vamos pela Strada Maggiore, pela Via Emília, e vamos chegar nessa maravilhosa cidade que é Ravenna. Bom, aqui os primeiros sintomas, como sempre, pertencem ao período romano, claro. Aliás, antes dos romanos, Ravenna estava pelo menos, sob, não vou dizer domínio, ligada à civilização dos umbros, né? E, obviamente, dos etruscos. Posteriormente, se tornou um porto importante, um porto e posto importante com Augusto, né? Já vinha de importância romana, sem dúvida, e a partir, isso que nos interessa mais, a partir já do quinto século, quarto e quinto século, quarto, quinto e sexto século, desculpe, depois de Cristo, com a queda do Império Romano Ocidental, ela foi submissa ao poder dos ostrogodos. Muito bem. Aí tem Teodorico, aí tem a construção de dois belíssimos, antes do exarcado, estou falando, hein? Dois monumentos maravilhosos, de dois batistérios, o batistério neoniano e o batistério de Ursino, né, dos arianos. Acontece que ali, como curiosidade, o cristianismo já imperava. Tá bom. Antes mesmo do Justiniano, sim, claro. Sim. E havia, na verdade, uma divergência no culto cristão. Todo mundo sabe, eu creio que saiba, que no primeiro concílio da igreja, que foi 325, né? Bravo, na cidade de Niceia, ele foi organizado por Constantino. Houve uma divergência, foi uma disputa entre Ários, bispo de Alexandria, e Atanásio da Cesareia. Resumidamente, a doutrina ariana era que o pai é o pai e o filho é o filho, não é? É cristã. Que Jesus não era tão divino quanto o pai, era isso que ele queria dizer. Exato. Se ele está certo ou errado, eu não vou discutir, claro. Mas a maioria votou pela monousia tria hipóstasis, né? Que a essência do pai era a mesma do filho. Então o arianismo foi condenado, mas não extirpado. Isso para dizer que dois batistérios existem em Ravenna. Teodorico é de culto ariano, é cristão, é bárbaro que aceita o cristianismo. Os bárbaros todos aceitaram. Ele faz um batistério, mas com o culto ariano. E existia já um outro batistério de culto cristão ortodoxo, digamos, né? Sim. Por que o Teodorico fez um segundo? Para que a comunidade cristã pudesse optar. Você quer ser batizado no culto tal? Foi até democrático, ou é cristão do mesmo jeito. Bom, temos que dar um pulinho em Constantinopla, rápido. Temos tempo ainda, né? Temos alguns minutos. Em Constantinopla, o nosso amigo Justiniano assumiu o poder, casou com Teodora, e no 8º ano do seu reinado, que foi muito longo, houve um levante espantoso, a revolta de Nica. Nica começou no estádio, quando eu falo estádio, perdão, onde corriam, né, as circo, brigas, né? Não é o estádio de futebol. Exato. Muito bem. Era como se fosse os circos máximos de Roma, né? Exatamente. Alguns confundem com o Coliseu. O Coliseu não tinha charrete. Big quadriga era justamente no circo máximo, o cartódromo, entre aspas, o oval, entre aspas. E o que aconteceu? Essa rebelião, meia Constantinopla pegou fogo, um escândalo. E ele se salvou. Ele e Teodora se salvaram. Houve, inclusive, uma represália violenta. O que aconteceu? A Basílica de Santa Sofia, que já existia, foi seriamente danificada. Era a segunda. Eles construíram, então, aquela que hoje voltou a ser mesquita. Nesse sentido,
eles a construíram em agradecimento. É sério. Por quê? Porque quase que, né, foram chacinados. O que quero dizer é que, ao mesmo tempo, para, digamos, né, marcar esse feito, eles ordenaram que no exarcado de Ravenna fossem construídas 3 interessantíssimas igrejas. Essas eu tenho que citar: San Vitale, Santo Apolinário in Classe e Santo Apolinário Nuovo. 3 obras-primas. Se for possível, San Vitale. Júlio, San Aqui, Vitale, né? San Vitale. Maravilhosa, estou vendo. E dentro de tem San Vitale, Santo Apolinário. Dentro de San Vitale, né, professor? Isso, tem um afresco. Bravo. Não, mosaico, perdão. Mosaico. É um mosaico, desculpa. Olha, mosaico. Teodora. Essa é imagine, a Teodora, ao lado, inclusive, ao lado esquerdo, direito de quem olha para a cátedra do bispo, e ao lado esquerdo está o Justiniano. Quer dizer que eles eram vivos quando... Quem fez esses mosaicos? São artistas vindos de Bizâncio, de Constantinopla. Né? São mosaicos, tanto dela como dele, para glorificar e para mostrar, veja bem, e para mostrar para a comunidade da Itália e mesmo para os bárbaros que o poder continuava em Constantinopla. E tem um detalhe mais curioso. Aqui, professor, tem mais um mosaico aqui, que nesse aparece o Justiniano. É ele no centro com a auréola. É ele. Exato. Do lado direito dele tem o Belisário, né? Exato, que era exatamente. O chefe militar dele. Depois tem dos dois lados o poder militar e o poder religioso. Ele é o centro. Aqui é o poder religioso. E não à toa ele tem auréola. Exato. E não à toa ele usa auréola, porque em Constantinopla, quem representa Deus na Terra é o imperador, hein? É o imperador. O patriarca, é o termo César, o papismo, vem daí. As outras 2 igrejas, também Apolinário Nuovo, em Ravenna, e Apolinário in Classe, é um bairro de Ravenna. Gente, é mosaico, é uma coisa maravilhosa. Apolinário Nuovo, quem já esteve, tanto do lado direito como esquerdo, na nave central, é uma procissão de santos e apóstolos até Jesus, e outra uma posição de sacerdotisas esse aqui é o Apolinário ou santas até... Esse é o novo. Novo. Esse é o novo. Em classe novo. Tem a torre mais... O em classe, esse aí em classe. Exato. É um pouco menor. Classe era um porto na época. É um bairro hoje de Ravenna. Olha, a arte bizantina... Uma explicação, inclusive, professor, uma explicação que eu acho que nós podemos colocar aqui para as pessoas que não, como é que se diz, que não conhecem direito a história. O que a gente fala muito de Constantinopla aqui, nós estamos falando por causa de Ravenna, né? É que, para o pessoal entender, né, professor, o Constantino, quando ele se tornou o imperador romano, ele dividiu o império em Império Ocidental e Império Oriental. E no Império Oriental, ele criou a cidade de Constantinopla, né? Para ser a capital. Que era Bizâncio. Que é chamada a Segunda Roma, e posteriormente essa divisão vai gerar também uma divisão do culto cristão, né? O ortodoxo em Constantinopla e o católico apostólico romano em Roma. Ravenna ficou muito tempo na família da Polenta. Polenta a família Guido Novello da Polenta. E foi nessa época que um senhor chamado Dante Alighieri, que em 1321 esteve na cidade. Mas ele não é fiorentino. Quando ele sai de Florença, porque ele era ghibellino, ele foge e nunca mais voltou para sua amada cidade. Que inclusive ele cita, né, na Divina Comédia, tem trechos
onde ele lamenta muito que no inferno ele encontrou cidadãos fiorentinos, usurários, gente mau caráter. E ele diz, inclusive, eu me lembro do trecho que eu estudei a Divina Comédia na Itália, quando eu estudei durante 1 ano e meio no colégio. Estou voltando a 1969, antes de voltar para a USP, aqui de vir para a USP. Só resumidamente, ele diz, Florença, regozije-se, fique alegre, né? Que o teu nome se expande pelo mar, se expande pela terra, você tem um poder imenso, e no inferno, teu nome também é lembrado. Entre os ladrões, eu encontrei 5 cidadãos teus, e você não merece, cidade que eu amo tanto, não merece essa fama, que até no inferno você é conhecida. É um trecho maravilhoso, onde ele lamenta mas foi ele mesmo que escreveu a Divina Comédia. Bom, como sempre, ela foi muito bem tratada, digamos, obviamente, pelas tropas napoleônicas. Porém, todas essas cidades, Ravenna, sem dúvida, tiveram objetos, quadros, obras de arte que Napoleão fez uma coleção e está até hoje no Louvre. Muita coisa ficou lá. Muita coisa foi devolvida. Veneza que o diga. Veneza que o diga. Napoleão foi muito interessante para a Itália. Foi um dos que iniciou, digamos, o conceito, né, de unificação. Mas, por outro lado, o que ele adorava, a arte, né, não era tonto, o que podia levar, ele levou. Inclusive dos estados pontifícios, né? Agora, quando eu falo agora, é já 1800, 1890, lentamente o Louvre devolveu obras de arte, mas pouco. Ravenna, Parma, Módena, sem dúvida. Bolonha, não me lembro se teve muita coisa, mas todas elas, uma mais, outra menos. Eu falo, inclusive, de coleções de moedas, por exemplo, não é só quadro. E só não levou arquitetura porque não dava para desmontar a igreja de São Vitale, por exemplo. Que mais, Júlio? O que nós podemos acrescentar mais? Não, eu acho o seguinte, professor. Desculpe. Perdão, se não esqueço. Perto de Ravenna, segundo, tem a cidade de Comacchio. Comacchio seria uma Veneza, na antiguidade. Ali tem enguias. Enguias é um peixe, parece uma cobra. Gente, aquilo ali no forno, quando eu experimentei, nossa, eu já tinha vindo até para o Brasil. Quando eu voltei numa oportunidade, o Rodolfo falou, você não conhece? Meus amigos, uma especialidade, enguia. Enguia, ela é frita, num certo, não muito, depois é colocada com pomodoro, cebola, alho, no forno. Meu Deus do céu. Encerra porque eu já estou morrendo de fome. Tá certo, professor. Diga, Júlio. Professor, eu gostaria de fazer uns apontamentos aqui para o pessoal que nos ficou até agora. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram aqui da nossa live, que assistiram, que viram todo o conhecimento do professor Giovanni Bagnoli. Eu gostaria de citar aqui que o professor Giovanni Bagnoli, para quem se interessar, eu posso ser até um interessado aí mais para frente também, professor, ele ministra cursos particulares, ele dá aulas particulares de história e história da arte. Entendeu? Então, presencial também, quando for possível, né? Exatamente. Quando a cidade reabrir, pode ser presencial. Enquanto a cidade estiver fechada, né, a vacinação ainda não tiver atingido a todos, as aulas são online. Então, o professor, ele ministra cursos, para quem tiver interesse. Nós vamos colocar aqui depois aqui no Instagram do Círculo Emília Romanha, nós vamos indicar, né, o Instagram do professor Giovanni Bagnoli. E o meu e-mail. E o meu e-mail também. O e-mail. Então, quem tiver interesse em realizar aí os cursos de história da arte que o professor Giovanni Bagnoli ministra, você vai poder encontrá-lo aí, vai poder falar com ele para, né, cursar, né, enfim, as aulas que o professor Giovanni Bagnoli ministra. Veja,
Júlio, aí depende muito. Às vezes eu sou procurado para dar 3, 4 aulas sobre o barroco, ou dar uma aula sobre Van Gogh. Não é que não precisa ser um curso. O da Pan-Americana, por exemplo, tem 14 aulas, mas aí é uma escola. Eu, quando trabalho presencial ou online, são cursos, alguns grupos vão durante muito tempo, por quê? Porque querem diversos assuntos. Basicamente, é questão de entendimento. Atualmente, só para esclarecer, eu estou lecionando presencialmente para 2 alunas que vão prestar um exame na Itália, vão prestar um exame de medicina em Milão. Eu vou, inclusive, elas adoram a Itália, e elas precisam fazer uma prova onde cai muito da história da arte da política italiana. Então, estou selecionando aulas particulares desses assuntos. Estou montando para... Como podia ser história do Renascimento, história da Etrúria, história de Roma. Quer dizer, não é que, sabe, só 15, não. Às vezes eu trabalho uma aula, 2, X, Y, preço aqui, é tudo combinado. Tá certo. Obrigado, viu? Obrigado pela lembrança. Eu gostaria de agradecer a sua presença, agradecer aí eu que agradeço. Era para ficar 1h15, ficamos 1h30. Quero agradecer também. Passamos um pouco. Gostaria de agradecer aqui também algumas pessoas e entidades que participaram. A Adriana De Luca, nossa presidente, o Eduardo Morelli, o Círculo Emília Romanha de São Paulo, em geral. Para quem não sabe, nós temos aí, para quem for descendente de italiano, e especificamente da região de Emília, da Emília-Romanha, e tiver interesse enfim, estar mais próximo da região, procure o Círculo Emília-Romanha, procure aí pelo Instagram, pelo Facebook também, e a gente vai poder ajudar você lá. O italiano que for de outra região, né, professor? O italiano que for de outra região, como de Campania... Tem a região Vêneta. Vêneto, Calábria, enfim, todas as outras Sicília maravilhosa. Sicília. Pode procurar também uma entidade que eu também faço parte, que é o Comites de São Paulo, que é o Comitê dos Italianos no Exterior, o Comitato Italiano dell'Estero, entendeu? Com o presidente Renato Sartori, com a presidente coadjuvante Daniela Dardi, com o Zoli, que participou aqui da live, e também com a Ângela Perrella, que é a vice-presidente. Então, nós temos aí também 2 entidades aí. Para quem for da região da Emília-Romanha, procure o Círculo. Para quem for de outra região e tiver alguma situação aí que envolva a Itália, procure o Comites São Paulo, joga no Google Comites SP que você encontra, e o Círculo Emília-Romanha de São Paulo também. Professor, a gente agradece muito a sua presença, a gente agradece a todos que participaram. Obrigado. Que falaram aqui conosco. E agradeço a todos que nos assistiram, e com certeza mais para frente teremos novos bate-papos aí sobre a nossa região. Tá bom? Obrigado, gente. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Um abraço a todos. Tchau, Júlio. Tchau.